Olá a todos, eu como sempre sou Vlad para a História e sei coisas sobre atirar. Devo agradecer a um amigo do canal que me trouxe esta caixa de munições. E sim, nesta caixa há munições, são muito antigas e difíceis de encontrar. 6mm Flaubert, de vez em quando saem novos lotes feitos pela Stelibelo, mas com certeza não é uma munição comum e não é uma munição muito utilizada. Este cartucho pequenininho no máximo parece mais um peido. Vamos falar a verdade, quando se atira, não é uma munição de grande potência. E muitos simplesmente correm para dizer, é só uma 22 pequena, não tem muito o que falar. Na verdade, essa munição conta uma história incrível, porque ela não é só uma 22 diminuída, na verdade. Ela nem é uma 22 diminuída. Esta aqui é a munição metálica mais antiga em circulação já fabricada. Na verdade, para ser preciso, ainda falta um componente fundamental. Então podemos até considerar isso um passo fundamental em direção à munição metálica como conhecemos hoje. Para testar alguns disparos, este revólver da Taurus em calibre .22 Long Rifle, agora não encontrei uma arma em 6mm. Flaubert, com certeza quem tem, e tem muitas por aí, está escondendo em algum lugar, atrás do armário. Nunca tira elas para fora, tenta vender, mas ninguém compra. Muitas vezes são armas muito antigas que já não têm mais mercado, porque vamos chegar nisso em breve. Vou colocar os óculos de proteção, nem vou usar protetores de ouvido e vocês já vão ver, só preciso carregar 6 tiros que vou disparar agora. Aliás, elas são carregadas como uma 22 normal, mesmo sendo muito mais antigas que uma 22 normal. E agora vou mostrar por que não precisa de protetor de ouvido. Vou atirar alguns tiros agora. Não, tudo bem, tudo bem. Além da grande qualidade da Taurus, mas essa mira está literalmente se desfazendo, parece feita de plástico, eu posso, obviamente, ir para... Eles ficaram colados, aqui estão eles ejetando as balas. O cartucho metálico não se parece em nada com o que pensamos como uma munição comum. Vamos pegar a mais comum, o 9mm, a tecnologia por trás disso, ou seja, usar um estojo metálico para conter o espoleta, a carga de propelente, o projétil e, principalmente, fornecer à arma a vedação necessária dos gases. Bem, colocar tudo isso em um único pacote não foi um passo tão óbvio assim. No início do século XIX, no auge das guerras napoleônicas, o mundo era do mosquete. A pederneira era a arma padrão básica para a maioria das necessidades de combate, e não só. A tecnologia de armamentos não tinha avançado muito. Nos 200 anos anteriores, os sistemas de ignição da pederneira tinham sido um pouco melhorados, assim como a tática de uso dessas armas de fogo. Mas tecnicamente falando, talvez eu exagere, talvez para os mais apaixonados isso seja uma blasfêmia, mas a verdade é, um mosquete de meados de 1600 com um mecanismo de ignição desse tipo, pouco se diferenciava de um do início do século XIX usado pelos soldados de Napoleão. A primeira revolução industrial, porém, estava trazendo grandes mudanças na virada dos séculos. Em 1800, Eduardo Carlos Howard, um químico inglês, inventou, ou melhor, descobriu, os fulminatos de certas substâncias cuja propriedade é que, se percutidos, obviamente se inflamavam, podiam queimar nessas condições. Poucos anos depois, em 1807, o reverendo escocês Alexandre Forsyth usou essa invenção aplicada às armas de fogo. Esse personagem era um caçador, gostava de caçar e sempre tinha um problema simples com as armas. A pederneira, entre o disparo da pedra e o barulho que a pedra fazia e o disparo da carga, muitas vezes se passava um tempo e isso para ele era um problema. Caçando especificamente os pássaros, na verdade, com reflexos rápidos no momento em que ouviam o disparo da pedra. Então, a carga de ignição, antes mesmo da carga principal de lançamento ser disparada, e, repito, muitas vezes há um intervalo, às vezes muito curto, às vezes um pouco mais longo, eles se moviam e muitas vezes podia acontecer de, com essas armas, errar o alvo.
O fulminato dava a ele uma maneira de acender essa carga de lançamento muito rapidamente, porque justamente o tempo de reação dessa ignição era muito mais rápido e, principalmente, não havia aquela chama primária da pedra. Fockaia patenteou assim no Reino Unido o primeiro estopim de percussão. Uma pequena cápsula metálica foi experimentada naquela época com várias fórmulas químicas, vários metais, dentro da qual havia uma substância iniciadora. Fulminato de mercúrio que, ao ser percutido pelo cão de uma arma, se inflamava através de um canal apropriado, permitindo assim que o mosquete disparasse. Se perguntasse a um inglês do início do século XIX qual era a pior coisa do mundo, ele responderia: muito provavelmente os franceses que eram inimigos jurados naquele momento, dos ingleses que resistiam a Napoleão. Bem, se eu patenteio algo na Inglaterra, não sei até que ponto essa patente será respeitada na França. Na França, um certo François Prelat patenteia, de fato, as mesmas coisas que estavam sendo feitas na Inglaterra, basicamente copiando essas patentes. Então, ele registra essas patentes de percussão em seu nome. E ele é o aluno, né? Um dos alunos de uma figura, na verdade, importantíssima para a história das armas de fogo, né? Uma pessoa que muitas vezes é esquecida, que morrerá na pobreza. Aliás, já falamos de Samuel Pauli aqui no canal, porque a ele deve ser atribuída, na verdade, uma das primeiras, se não a primeira arma com cartucho metálico. Tem um vídeo específico sobre isso, se quiserem assistir podem clicar aqui. Mas essencialmente ele projeta uma espingarda de 2 canos, com aquele que é o primeiro cartucho metálico, que ele chega a apresentar até mesmo para o próprio Napoleão. No entanto, é uma arma cuja munição ainda é muito complicada, feita à mão, e o estopim já é de percussão, mas ainda é algo estranho. De fato, há um pedaço de papel que precisa ser colocado com a substância iniciadora toda vez. A munição ainda é algo muito artesanal. Além disso, é basicamente um rifle de caça. Na verdade, ainda não tem aplicações marciais ou de defesa pessoal. Mas para os alunos de Pauli, essa ideia de conter toda a carga de lançamento e o estopim em um único elemento que pode ser inserido e retirado da arma permanece. Pauli não será o primeiro a ter criado uma munição prática, mas com certeza terá dado muita inspiração. E muitos dos seus alunos ou pessoas que estavam na órbita dos armeiros de Paese e Regini darão passos gigantescos. No que diz respeito aos cartuchos, me vem à mente outro personagem de quem já falamos, Casimir Lefechaux, que fará um dos primeiros cartuchos metálicos mais adiante que serão adotados por um exército. Os cartuchos de pino, hoje completamente em desuso, mas será um dos muitos experimentos que sairão desse ambiente. Outro que se inspira no trabalho de Pauli é, por exemplo, Dreyse, do famoso fuzil prussiano Dreyse, o fuzil de agulha, o primeiro fuzil de retrocarga adotado como arma padrão por um exército. E entre os herdeiros, digamos, não exatamente físicos, porque ele nunca conheceu Pauli. Quando Pauli morreu, ele ainda era uma criança. Havia um certo Nicolas Flaubert, muitas vezes lido à italiana como Flaubert, mas ele era francês, então Flaubert. Talvez eu não saiba francês, mas a pronúncia não deveria ser mais correta? Nos anos 40 do século XIX, quase todas as armas ainda eram de antecarga. O Dreyse, que acabei de mencionar, ainda estava surgindo, ainda era meio secreto na Prússia, enquanto a grande maioria das armas eram de antecarga. Mas com a ignição por percussão, o estopim de percussão, ou seja, colocar em uma cápsula de cobre, geralmente uma substância iniciadora, tinha se tornado padrão tanto para uso civil quanto para uso militar. Apesar das grandes vantagens da percussão em relação à pederneira, o recarregamento dessas armas ainda era tedioso, bastante demorado e trabalhoso. E vocês sabem quem não gosta de perder tempo fazendo ações mecânicas que sujam vocês? Os cavalheiros? Não estou brincando. Os cavalheiros, nos salões dos cavalheiros, gostavam de vez em quando de atirar. Estamos em uma época em que não se construíam estandes de tiro, mas era comum buscar esses passatempos e diversões. Treinar ainda para duelos, clubes para cavalheiros. Os verdadeiros cavalheiros certamente não podiam ser incomodados para fazer algo sujo, como carregar uma arma de antecarga, e quem já fez isso sabe o quanto isso é sujo. A propósito, o próximo vídeo que eu publicar será um anúncio de um evento muito interessante relacionado à antecarga, então fiquem ligados. Esses pobres cavalheiros precisavam de uma solução se quisessem brincar de tiro ao alvo em suas salas de estar. Bastava que uma munição fosse longe demais. Na verdade, uma arma muito potente causaria barulho, fumaça.
enquanto quem fuma um bom charuto ou bebe um bom uísque geralmente quer ficar um pouco mais tranquilo. E foi aí que Flaubert teve uma ideia genial em 1845. Ele pega uma pequena bala calibre 22, pega uma espoleta e junta as duas coisas. Uma coisa extremamente banal, se pensarmos bem. Mas nessa bala metálica, que na verdade não tem pólvora aqui dentro, contém apenas a espoleta e essa bala, a potência da munição é relativamente baixa. Existem armas de ar comprimido que superam facilmente a potência dessa munição. Não é de venda livre na Itália, mas em muitos lugares até recentemente era. Com sua munição, Flaubert também começará a vender armas. As apropriadas serão principalmente carabinas e pistolas de tiro único, com canos muito pesados, muito precisos, adequados justamente para um tiro puramente recreativo. Em estandes de tiro ou salas de estar, sempre em ambientes fechados. E assim, os cavalheiros da Europa e dos Estados Unidos finalmente podiam se divertir no tiro ao alvo, sem precisar carregar tediosamente e de forma suja armas de antecarga. Saiba que dali a pouquíssimo tempo, com essa invenção tão simples, em 1 ou 2 décadas, os cartuchos metálicos vão se espalhar rapidamente, também para uso sério militar de defesa. E tudo isso graças a algo tão simples, esse ovo de Colombo da União. A espoleta de percussão, que já vinha sendo utilizada há décadas com uma bala de chumbo para ser lançada em um alvo. Vamos então homenagear essa invenção disparando enquanto preparamos essas munições. Agora vamos ver o quão precisas elas são até onde vão, neste momento da arma. Não gosto muito dos mecanismos de mira, mas estamos a 7 metros. Já atirei antes a primeira série, vamos disparar outra e ver. Não é tão terrível assim. A agrupamento, repito, essa não é exatamente a arma adequada, porque tecnicamente o 22 é um Greyfall e as cápsulas grudam um pouco. Vou te dizer, olha só. Vamos dar uma olhada no alvo, vamos movê-lo, talvez um pouco mais longe. Sabe o que é engraçado? Vou tentar mostrar para vocês. Mas essas munições eu consigo ver voando, como vocês podem ver, os tiros vão basicamente retos. Vou dizer para vocês que continuo criticando esse bom revólver da Taurus, mas ele tem a mira um pouco que está perdendo o plástico, mas também é bem grande. No que diz respeito a tentar ser um pouco mais preciso, deixa eu afastar o alvo um pouco mais. Aqui estamos, na verdade, a 10 metros, agora vou colocar lá no fundo, a uns 20 metros. Assim continuamos testando, porque estou curioso para ver como mantém essa precisão. Não é exatamente uma munição, primeiro porque não é potente, segundo porque tem uma aerodinâmica ruim, não mantém bem a velocidade, então estou curioso. Acho que a 20 metros não muda muito, só testando para saber. Carregar a arma, na verdade, é feito com uma 22 comum, até porque a 22 Long Rifle que conhecemos vai derivar disso. Ainda haverá algumas etapas intermediárias. Mas ela deriva diretamente, inclusive em termos de tamanho da 6mm Flaubert. Mas temos nosso alvo a 20 metros, vamos ver, vamos tentar, em ação simples. Eu soltava o bloco da mira, que é um pouco grande, está torta, principalmente. Estou me justificando terrivelmente, mas juro para vocês, vou tentar mostrar a condição dessa mira. Este deve ser o último. E de fato era o último. Não sei se é um problema da arma ou das munições específicas que são meio velhas, repito, um amigo do canal me trouxe elas, mas inicialmente na extração ela dá uma certa dificuldade. Não. Puxa vida. Vemos o alvo. A mira escapa um pouco, mas elas vão retas, os buracos estão retos. Neste ponto, eu ficaria muito curioso para experimentar armas e munições, talvez com uma carabina apropriada. Até porque, como no tiro ao alvo acadêmico, agora com ar comprimido a 12 metros ou com a 22 Long Rifle a 50 metros, essa munição, na minha opinião, se adapta perfeitamente a esse ambiente, porque foi criada nesse contexto, nesse tipo de tiro acadêmico. Bem feito o tiro de salão, onde talvez você ganhasse uma aposta por um whisky, por charutos ou por propriedades de terra? Não sei, não sou proprietário de terras, infelizmente. Quero ver uma coisa, quero ver.
Se aumentando a taxa de quadros da câmera conseguimos mostrar a bola voando para vocês, porque atirando eu vejo, de vez em quando tem uma luz meio forte. Isso às vezes ajuda, às vezes não ajuda a câmera. Vou tentar pegar um ângulo e vamos ver o que sai disso. Deu para ver graças ao replay em câmera lenta, com a tecnologia deu para ver, não é tão lento quanto parece, porque com essas munições é uma bala bem leve, porque é uma bala de 16 grãos, talvez a coisa mais leve que você pode disparar de uma arma de fogo. Mas ela viaja a quase 200 metros por segundo, pelo menos como velocidade inicial. Essas velocidades você consegue ver em voo até mesmo a 45 cp. Dá para ver em voo, é muito rápida. O negócio não é legal quando dá para ver, vamos falar a verdade. De novo a extração, a gente se ajuda. Devia ter trazido um martelo se eu soubesse. Me viro com o grampeador porque não dá para saber quanto tenho que bater com a mão. Ah, aqui está. Mas como este é um canal científico, precisamos fazer também um bom teste de potência. Qual seria o melhor teste de potência que podemos fazer? Temos que atirar em uma garrafa d'água, disso ninguém reclama. Se vocês tiverem alvos melhores, podem me enviar. Vocês sabem onde me encontrar? Vamos colocar nossa garrafa no estande de tiro, atirar e ver o que acontece. Para a pobre garrafa, provavelmente foi mais uma tortura lenta do que uma execução rápida. Mas esse resultado não foi muito impressionante, até porque não temos com o que comparar. Eu não atirei com uma 9mm para ver o que acontecia. Não pensem que essa munição não seja perigosa, embora provavelmente não seria a escolha ideal para a defesa pessoal ou para caçar. Nunca subestimem o perigo das armas de fogo, mesmo nos calibres pequenos. Enquanto eu recuperava a garrafa, notei uma coisa muito legal. Aqui estão, tem duas balas dentro, elas ficaram ali, amortecidas pela água ou pelo solo embaixo, e acabaram ficando. Desculpem, mas a gente precisa ver isso, essa coisa. Olhem aqui. Olhem isso, cara, não vamos subestimar de qualquer forma. Olhem a ponta aqui, como ela entortou ao bater. Agora, não sei se justamente foi o solo ou a própria água. Não quero, como se diz, machucar minhas mãos toda vez, mas é preciso dar uma pancada, que elas grudam um pouco forte e o barulho é realmente mínimo. Para fazer uma comparação, até porque os microfones e claramente a produção, a edição que eu faço. Os seus dispositivos com os quais vocês escutam, seja o celular, o tablet, o computador, a TV, claramente não reproduzem bem o nível do som, do volume. Para fazer uma comparação, é um pouco mais silenciosa do que uma 22 long rifle de uma carabina. Se vocês atiram com carabinas em 22, sabem qual é o nível de ruído. Esta aqui é um pouco mais silenciosa, né? Apesar do cano ser muito mais curto. Ficaria curioso para saber, em uma arma longa própria, o quão silenciosa ela seria, mas honestamente eu esperaria quase níveis de arma de ar comprimido. O que eu não posso transmitir para vocês de jeito nenhum pela internet é o cheiro. Agora, o cheiro claramente varia muito dependendo da produção, dependendo dos materiais químicos. Então, esse cheiro dessas munições relativamente velhas para esse propósito pode ser diferente, talvez, de uma produção nova, da série Below. Cito a série Below porque acho que só eles fazem isso de vez em quando. Posso estar enganado sobre isso. Mas dessas novas, só vi recentemente essas. Aqui o cheiro lembra rojão. Vocês sabem aqueles rojões, os fogos que a gente solta no Ano Novo?
Quem atira também reconhece os cheiros um pouco diferentes dos pós das armas de fogo, que têm um cheiro bem diferente. A pólvora negra, por exemplo, tem um cheiro bem diferente da comum. Esta lembra rojão. É o que penso primeiro em dizer. Não sei o quanto Nicolas Flaubert percebeu a importância da sua munição. Ele continuará sua atividade como armeiro, continuará projetando armas de fogo, vendendo-as e também projetará outra munição relativamente famosa, a Nove Flaubert. Falamos sobre isso em um vídeo anterior. Uma munição, na verdade, também pensada para ser muito pequena e sempre menos potente do que as que estavam em circulação, mas essencialmente projetada para a caça de pequenos animais. Nem sei se posso chamar de mini tiro ao prato, até porque é uma munição de chumbo, cano liso, então, mas pouco potente. O fato é que, no momento em que ele faz isso, pouco tempo depois, outros fabricantes desenvolverão outras munições. A 22 Short, que será propriamente a primeira munição de cartucho metálico, com pólvora dentro e depois em sequência. No intervalo de apenas 10 a 15 anos, todas as nações estarão armadas com armas de retrocarga com cartucho metálico. Aliás, eu ousaria dizer que a invenção da munição de cartucho metálico na história das armas de fogo provavelmente só fica atrás da invenção da pólvora sem fumaça. Ela está lá no Olimpo, certamente no pódio das invenções mais importantes de todos os tempos nesse campo. E é incrível pensar que tudo isso nasceu desse carinha aqui. Então, obrigado a todos por terem assistido a este vídeo, obrigado ao amigo do canal que hoje me trouxe essas munições para testá-las. Sem a ajuda de pessoas como vocês que me oferecem armas e munições para testar, seria impossível fazer o que faço. Agradeço também ao Clube de Tiro de Leguiano, onde realizo meus testes. Se vocês quiserem apoiar o canal ativamente, considerem se inscrever, isso vai lhes dar acesso a conteúdos exclusivos e principalmente acesso prioritário. Aquele evento que estou anunciando um pouco e que será anunciado oficialmente. No próximo vídeo que eu fizer, vocês vão ver, vai ser maravilhoso, vai ter muita pólvora preta e a gente vai se divertir, muito mesmo. Como as vagas são limitadas, o acesso prioritário será para quem quiser me apoiar. Se não puder ou não quiser, ao menos considere deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Como criador de conteúdo, isso me ajuda imensamente e eu ficaria muito grato. Então, inscreva-se ou assista a outro vídeo também, porque isso também ajuda muito. Continuar assistindo ao meu, convencer o YouTube de que você gosta, por hoje é só o que faço. E nós, como sempre, nos vemos na próxima.